Dona Beatriz, traição é uma escolha ou um erro? A traição sempre indica que a pessoa está em busca de si mesma, a pessoa não está bem consigo mesma. A traição indica que existe uma insatisfação muito grande dentro da pessoa com ela mesma. A traição indica que algo não está equilibrado e que precisa ser olhado com mais atenção. Porque nós depositamos muito no outro a responsabilidade em nos fazer feliz. Nós esperamos que o outro venha nos dizer o que pode de fato fazer com que a gente se sinta valorizado, querido, visto e reconhecido. Então a traição, para mim, sempre é uma revelação de que a pessoa não está bem com alguma coisa. Se não é na sua... Porque não é só uma traição na relação amorosa. Eu sou do tempo antigo, do tempo em que as relações humanas eram presentes, eram afetadas pelo olho no olho, pelo escutar, pelo trocar de viva voz, né? Opinamentos e posições da vida, entretenimentos. E hoje em dia existe uma insatisfação cada vez maior e mais crescente, porque os processos robóticos, tecnológicos estão enlouquecendo a nós todos. Então a traição, na verdade, hoje ela mudou inclusive um pouco de significado e de percepção na minha avaliação, porque ela é um desestabilizador que exige um movimento, a pessoa quer sair de algo. A traição é o desejo de sair do lugar em que ela está, seja no lugar do relacionamento entre duas pessoas adultas, seja digamos até uma infidelidade com relação a valores. Traição, por exemplo, hoje em dia, para muitos, passa até por searas políticas, por gostos futebolísticos até, porque não? Então traição na seara profissional também tanto se vê. Na minha avaliação, queridos, esse entendimento de traição, ele mudou muito hoje em dia, porque as relações estão tão efêmeras, na verdade, não se pode mais nem dizer que se traiu quando se tem uma outra pessoa, porque o que mais se ouve hoje em dia em relações abertas? Eu assisti um programa esses dias no GNT, sim, em que as pessoas falavam, discutiam abertamente. A pergunta era: o que é melhor, uma relação monogâmica ou uma relação aberta? Não se tratava mais nem de questionar sobre o que é traição. Não se questionava mais, na verdade, quem estava traindo quem. Era o estilo de relacionar-se com o outro. Isso me preocupa muito, porque o ser humano hoje em dia cresce de verdade quando ele consegue evoluir culturalmente, espiritualmente, profissionalmente, amparado com uma estrutura doméstica, caseira, ou então onde a pessoa é verdadeiramente ela, e onde se constitui ainda o básico que o ser humano necessita para sobreviver. Então eu acho que eu falei bastante abertamente, excelente, assim, pode continuar falando. No sentido de talvez até parecer prolixa, é que eu estudei muito. Eu estudei muito, por exemplo, a constelação familiar, que é de um alemão chamado Bert Hellinger, e que criou uma sistemática onde se reflete a respeito do que de fato move o relacionamento humano hoje. O relacionamento humano hoje, ele é falecido, ele faleceu, eu não me recordo exatamente o ano, mas aproximadamente há 10 anos atrás, e ele colocava que na área dos relacionamentos é que estão as causas dos maiores problemas da humanidade. No relacionamento existe uma cobrança sobre o outro, de que o outro tem que ser como você quer, o outro tem que pensar o que você pensa, o outro tem que inclusive sentir o que você sente. E isso não é uma coisa possível. É um reflexo.
Você quer que o outro seja o teu reflexo, mas ele tem uma outra bagagem, ele tem uma outra forma Somos de ver a seres vida. únicos. É. Então é difícil hoje você entender como traição o que era outrora. Eu acho que o mundo mudou. Aliás, o mundo não mudou. O mundo capotou em termos de valores morais nas últimas décadas, né? Então, na verdade, o que acontece de fato nos relacionamentos humanos hoje ficou mais complexo do que era há alguns anos atrás. Mas eu acho sempre que vale essa máxima do Bert Hellinger de que na seara dos relacionamentos é que residem as maiores causas do sofrimento humano. Sim. Porque nós não estamos mais conseguindo conciliar o essencial. A gente se perde nas relações e não consegue mais se dar conta com clareza do que é essencial para manter uma relação equilibrada. E se me permite, só para mencionar mais um pouquinho, o que é nesse estudo, querido, nesse estudo do relacionamento humano que o Hellinger desenvolveu, ele diz que o relacionamento humano desequilibra porque o dar e receber está em dissonância. Ele não está no equilíbrio necessário, porque quando o que mais recebe inconscientemente sabe que ele não vai conseguir devolver o que o outro está dando, segundo Hellinger, quem abandona a relação é quem mais recebeu. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai conseguir equilibrar a relação, e quando a relação não está equilibrada, um dos dois cai fora porque ele se sente humilhado. E isso tanto no amor, no sentimento envolvido na relação, tanto nas coisas materiais, bem como nos processos de estruturar a relação, que é o que mantém as bases da relação. Então, em resumo, assim, bem en passant, essa é uma linha de raciocínio que eu gosto muito de desenvolver, porque eu acho que ela nos ajuda muito a esclarecer porque que todos nós adoecemos por não conseguirmos nos relacionar equilibradamente, e por isso a traição. Voltando para a pergunta inicial. Excelente, excelente. E uma última pergunta. A senhora já traiu ou foi traída? Eu fui muito traída. Na verdade, eu fui tão traída, e o problema está justamente por que a gente permite que essas situações aconteçam. Por que a gente se envolve com pessoas com quem a gente não consegue manter esse equilíbrio que a gente falava antes na relação? Por que a gente não consegue deixar de botar tanta expectativa sobre o outro para a gente conseguir se manter na relação? É porque a gente não se olha, é porque a gente não busca o autoconhecimento, a gente não consegue entender exatamente o que nós de fato mais precisamos para sermos pessoas mais inteiras, para sermos pessoas mais felizes, mais harmonizadas e que colocamos menos expectativas no outro. Então, por que eu, por exemplo, tive relacionamentos onde sempre fui traída? Notadamente, o relacionamento mais longo que eu tinha acontecia, todo tipo de relação nesse nível, que a gente conhece a palavra de forma mais naturalizada. É porque os nossos modelos, querido, lá da infância, geralmente justificam por que nós nos sentimos atraídos por pessoas que não vão nos dar o equilíbrio que necessitamos para crescer, ficarmos bem, nos mantermos longe de depressões, ansiedades. Por que nós nos sentimos atraídos por pessoas que não nos equilibram? Porque nós temos dentro de nós referenciais, infelizmente, não raro, de pai e mãe, que não nos potencializaram, não nos valorizaram, não nos impulsionaram na vida com o devido valor que merecíamos e que tínhamos que ter tido para conseguir não nos sentirmos atraídos
por pessoas que, infelizmente, só fazem a gente reproduzir o sofrimento dos nossos antepassados e de pessoas que nós sem querer atraímos, porque isto é o que está como naturalizado no nosso inconsciente como algo que nós já conhecemos. Então, quando a gente se sente atraído por alguém que nos trai, e por isso que eu ratifico, por isso que nós precisamos primeiro olhar para nós mesmos e tentarmos entender por que aquele tipo de pessoa nos atrai. Porque isso é mais forte do que nós, não é por mal que a gente faz isso, não é por falta de amor, não. Eu me reporto de novo a esse entendimento que eu mais gostei de estudar nos últimos anos, que é, infelizmente, a força do modelo do pai e da mãe dentro de nós. Muitas vezes é outro ancestral, outro antepassado, com quem nosso espírito, inclusive, ele se identificou muito, é que faz com que a gente se sinta atraído a pessoas que, na verdade, não são as pessoas melhores para a gente, de fato, se desenvolver na vida. Porque isso é muito forte. Sim. Essa lei da atração, daquilo que o nosso inconsciente, principalmente enquanto crianças, armazenamos, é muito forte. Isso fica muito denso dentro da gente, e a gente sem querer sai se sentindo, parece, magneticamente atraído por pessoas que vão repetir o modelo do pai e da mãe, infelizmente, não raro, na nossa vida adulta. Na infância refletindo para a vida adulta. A infância sempre influenciando a nossa vida adulta. Qualquer vídeo aí de pessoa ligada à psicoterapia, psicologia, esses entendimentos esotéricos, agora que a gente conhece, são muitos espíritas, médicos, palestrantes renomados, eles falam um pouquinho isso, até porque o Allan Kardec também sempre nos manda buscar o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é fundamental. Allan Kardec, junto com outros espíritos elevados aí, que legaram tanto conhecimento para a gente, né? Eles afirmam que no autoconhecimento está a chave de tudo. Porque se a gente consegue perceber o que mais necessita para se desabrochar como uma pessoa equilibrada num mundo tecnologicamente capturado, a gente consegue ser mais feliz, mais sereno, mais harmônico e cria uma imunidade que nos protege mais de doenças, de influências dos outros, né? Falei um monte, queridos. Excelente. Falei um monte, porque eu também sou palestrante espírita, sim, essas coisas aí que a gente faz na vida para também se trabalhar, né? E tentar se sentir melhor. Então, assim, ó, para finalizar, uma frase curta, deixando um recado aí para as pessoas em relação à traição. Não se traia. Não traia a você mesmo em primeiro lugar. Busque sempre aquilo que o faz feliz. E que se você não sabe o que te faz feliz, busca o autoconhecimento. Busca no silêncio entender o que a tua alma de fato deseja, para que você consiga, independente do outro, sentir-se bem consigo mesmo. E você não se traindo, não traindo a sua própria essência, você já está fazendo uma grande coisa para evitar isso que a gente chama de traição relacional, ou institucional, ou profissional, ou enfim. A traição, na verdade, é uma decepção que a gente sofre ou que a gente causa. Então, assim, a minha frase seria essa, queridos. Excelente. Não nos trairmos, nós tentarmos ficar bem em primeiro lugar. E aí a gente influencia o outro, porque nós todos somos influenciados e somos influenciadores. Parabéns, querido, pelo teu programa, parabéns para essa querida que ficou filmando. Parabéns aí pela paciência, muito obrigada pela oportunidade, porque na verdade, querido, toda essa troca, ela é uma grande oportunidade para a gente mesmo.
Sim, verdade. Porque, na verdade, é uma honra ter falado isso. Pra mim é uma honra ter esse tempo e ficar ouvindo a senhora. Porque eu realmente sou velha. Para a sociedade que eu vivo, eu sou idosa, eu tenho 66 anos. Nossa, então, capaz, imagina. Então, isso de você permanecer no humano, aceitar ir para um parque como aqui hoje, na Redenção, sentar nesse lugar lindo e conversarmos um pouco, ainda que sendo filmado, nos humaniza mais. É muito melhor, né? Agora vocês têm que me dar o link, agora vocês têm que me dar aí direitinho. Não, pode deixar. Obrigadão, então. Muito prazer, muito obrigada. Parabéns pela parceria de vocês dois. E lembrem, a traição mais dolorosa é quando a gente trai a si mesmo.